Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Estamos começando neste momento o programa Palavra que Edifica. No dia de hoje, nós vamos realizar o estudo do Salmo 4. O título do Salmo 4 esclarece que o seu autor foi o rei Davi, o rei mais conhecido de Israel, foi também o maior autor dos salmos bíblicos. O mesmo título também informa que o Salmo 4 foi direcionado ao mestre de canto, ou seja, ao ministro de louvor responsável pela adoração de Israel. De acordo com a instrução do título, esse salmo deveria ser acompanhado por instrumento de cordas, como a harpa e a lira. Você quer saber um pouco mais? Continue conosco. Amém. Eu gostaria de iniciar este estudo fazendo uma oração. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, agradeço a Ti por mais esta oportunidade. Agradeço ao Senhor por o Senhor ter preparado este momento na minha vida, na vida deste irmão, desta irmã que separou este momento para estar conhecendo um pouco mais de Ti. Acrescenta, Senhor, a Tua graça. Acrescenta, ó Deus, as Tuas palavras, para que nós possamos, no dia de hoje, receber algo de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. O Salmo 4 fala sobre a confiança do crente em Deus no momento da angústia. O estudo bíblico do Salmo 4 ele registra não apenas a aflição do salmista, mas, sobretudo, a sua confiança inabalável no Senhor. E como nós já havíamos visto anteriormente, esse salmo ele é direcionado ao mestre de canto, o ministro de louvor responsável pela adoração de Israel, e ele é acompanhado por instrumento de cordas como harpa e lira. O Salmo 4, ele pode ser organizado em 4 partes principais. A oração do salmista pedindo pelo auxílio divino, conforme descrito no versículo 1. Depois, a denúncia contra os opositores, versículos 2 e 3. A conclamação por uma vida reta e piedosa diante de Deus, versículos 4 e 5. E, por último, o louvor pelo cuidado e proteção do Senhor, descrito aí nos versículos 6 e 8. O Salmo 4, ele tem muita semelhança com o Salmo 3. Ambos os salmos foram compostos por Davi em meio à aflição. Inclusive, alguns intérpretes abordam os 2 salmos em conjunto, colocando o Salmo 3 como um salmo matutino e o Salmo 4 como um salmo noturno. Enquanto que o Salmo 3 parece ter sido escrito durante o tempo de revolta de Absalão, conforme nós vimos no estudo da semana passada. Se você quer apreciar o estudo do Salmo 3, basta você procurar na nossa playlist Estudo dos Salmos que você vai encontrar esse estudo. Mas muitos intérpretes, eles consideram que a situação era a mesma do Salmo 3, isso é, a revolta de Absalão, que é o filho de Davi. Mas o importante é entender que tanto o Salmo 3 quanto
o Salmo 4 trazem uma mensagem muito clara. Deus cuida daqueles que são seus. Aqueles que desfrutam de um relacionamento de aliança com o Senhor não têm motivos para temer. O Salmo 4, ele começa trazendo a oração do salmista. E ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Oh, aleluia! É interessante perceber como o salmista se dirige a Deus com intimidade e ousadia. Ele precisava falar com alguém sobre o sofrimento, a angústia e a injustiça que o cercavam. Então, ele recorre ao Senhor. Ele chamou ao Deus da justiça. No Salmo 4, Davi também deixa claro que a sua oração não era em vão. As palavras do seu clamor tinham alvo. Davi estava orando ao Deus vivo que responde efetivamente a oração dos seus filhos. Por isso, ele testifica que na angústia Deus lhe proveu alívio. Portanto, era razoável que mais uma vez ele pedisse pela misericórdia do Senhor. Isso também indica que o salmista reconhecia que o auxílio do Senhor não ocorre na base do merecimento, mas sim da misericórdia. A palavra angústia traduz um termo hebraico que se refere a uma situação em que uma pessoa está encurralada. A ideia é a de um lugar apertado e sem saída. Isso contrasta com a palavra alívio, que traduz um termo hebraico que transmite o sentido de lugar espaçoso. Oh, aleluia! E aí nós percebemos nesta palavra que Deus é o nosso alívio no momento de angústia. Esta palavra é maravilhosa. No verso 2 do Salmo 4, o salmista demonstra seu descontentamento com aquelas pessoas que trocam a verdade de Deus pela mentira. Por isso, ele escreve: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Conforme descrito aí no versículo 2, estas pessoas se afastam de Deus e se apegam à vaidade, isto é, elas abraçam coisas vazias. O ímpio que elege para si falsos deuses pensa estar seguro, quando na verdade a sua segurança não passa de ilusão. Se este salmo foi escrito no período da revolta de Absalão, então pode ser que Davi tivesse em mente os homens que seguiram seu filho rebelde e traíram o rei instituído pelo Senhor de Israel. Mas, em seguida, o salmista também traz uma admoestação que aponta para a necessidade e importância de uma vida piedosa diante de Deus. Neste sentido, ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso,
O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Versículo 3. Os homens podem falhar em seu julgamento, mas Deus sabe distinguir muito bem o piedoso do ímpio. Aquele que recebe o amor de Deus não está na mesma condição daquele que rejeita o seu amor. Oh, aleluia! Na sequência, o salmista traz uma conhecida exortação: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Versículo 4. Pode ser que neste verso Davi tenha mudado a direção de suas palavras. Se no verso anterior ele estava se dirigindo aos seus opositores, aparentemente agora ele se dirige aos seus apoiadores. Isso explica porque ele parece estar aconselhando pessoas afoitas. O que o salmista enfatiza é que o crente deve demonstrar uma ira santa contra o pecado, uma indignação contra aqueles que afrontam a vontade do Senhor, mas o crente deve cuidar para que esta ira não se torne pecaminosa. Davi faz um apelo à sensatez e o autocontrole. Antes de agir inflamado pela ira, o correto é pensar, sossegar e agir adequadamente. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo replica este conselho no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na conclusão dessa sessão, Davi traz um convite à confiança e adoração a Deus, com uma atitude reta. Ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Versículo 5. Na parte final do Salmo 4, Davi expressa o seu louvor ao Senhor. Primeiro, Davi demonstra que o argumento dos céticos não se sustenta à luz da presença do Senhor. Ele observa: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Versículo 6. Na primeira parte deste verso, Davi faz referência justamente ao tipo de discurso dos pessimistas que repentinamente dizem que nada é bom e que questionam se alguém poderá lhes tirar da situação desfavorável em que se encontram. Já na segunda parte, demonstra não estar preocupado com esse tipo de queixa, porque para ele o que realmente importa é a graciosa bênção do Senhor que cobre o seu povo fiel. Depois, o salmista testemunha que a verdadeira alegria vem do Senhor e superior a qualquer tipo de alegria por coisas terrenas. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Versículo 7. Então, finalmente, Davi conclui o salmo expressando mais uma vez sua profunda confiança no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me faz repousar seguro. Versículo 8. Ele sabia que podia descansar tranquilo, tendo a certeza de que a sua vida estava segura em Deus. Oh, aleluia!